É isso aí, pessoal, estamos aqui de volta e a gente está falando sobre um assunto muito interessante, que é a parte de hardware, aqueles componentes que, como dizia um aluno nosso, são os componentes que nós conseguimos chutar quando estamos com raiva. Na realidade, o hardware tem suas funções importantíssimas para o manuseio, é o que nós trabalhamos diariamente nas nossas máquinas. Mas, vamos lá, trazendo para uma realidade de concurso, nós já falamos aí do nosso chip de processador, nós já falamos sobre barramentos. Guardem que os barramentos são os caminhos percorridos pelos dados. Depois nós entramos no assunto de memórias. Comentamos com vocês aqui um pouquinho a respeito de memórias e já jogamos a ideia da memória RAM. A ideia da memória RAM como sendo a memória responsável por todos os trabalhos que acontecem na máquina. Na realidade, é o local de trabalho onde as coisas acontecem, na verdade. É dentro da memória RAM. Agora, acontecem a partir de comandos, acontecem a partir de ordens estabelecidas pelo nosso chip de CPU. Muito bem. Depois nós falamos um pouquinho da cache, onde tem aí funções fantásticas, né? Alguém já disse que a cache você parece com uma antessala, onde as coisas são resolvidas de uma forma um pouco mais rápida. E esses detalhes são curiosos. A cache tem uma atuação muito importante e nós já vimos isso na última aula. E aí eu quero revisar com vocês só um pouquinho aqui a questão da memória ROM. A nossa memória ROM, ela é chamada de também memória principal. Além da memória RAM ser chamada de memória principal, a ROM também é. A diferença é que na RAM o trabalho acontece dentro dela e na ROM não. No caso da ROM, as ações são apenas lidas a partir do setup da máquina. Mas ela tem também da sua importância para os acontecimentos. Fiquem ligados a respeito disso, porque é muito importante entender o uso das memórias. Nesse momento, nós vamos entrar um pouquinho aí na escala, no material de vocês podem acompanhar, no momento das memórias chamadas de magnéticas. As memórias magnéticas, elas são chamadas assim por causa do magnetismo que acontece na hora da leitura, ou os cabeçotes de leitura. Não se sintam quadrados falando a respeito de cabeçotes, tá? Por exemplo, em primeiro lugar, nós destacamos o nosso velho amigo disquete. O nosso amigo disquete, ele tem aí praticamente suas chuteiras penduradas já. Hoje você encontra um outro caso de alguém que utiliza disquete. Mas a efeito de curiosidade, nós temos que o disquete, ele já foi do tamanho do disco de vinil. Eita, 8 polegadas. Ele já foi daquele tamanho. Mas aí o tempo passou e ele foi logo substituído, né? Depois ele passou para 5/4 polegadas, que é o equivalente ao tamanho de um CD, onde também teve seu momento de glória, digamos assim. Depois ele passou a ser menor, passou para 3,5 polegadas, alta densidade, baixa densidade, coisas que o tempo foi substituindo. Observe que aí no material nós também falamos a respeito do LS120. LS120 alguns preferem chamar de Super Disk. Ele tem uma capacidade boa de armazenamento e sobre capacidade nós falaremos um pouco mais à frente. Bem, o Zip Disk, que tem a sua função também, muitas vezes utilizado para armazenamento de maior quantidade de dados, ou armazenamento em massa, também pode ser chamado assim. A fita DAT, que na maioria dos casos, por que não dizer 100% das opções, nós temos a fita DAT para efetuar esse backup. Backup, que nome esquisito, né? Mas na verdade, gente, backup significa cópia de segurança de dados. Esse também será um assunto um pouco mais à frente que nós vamos lidar com ele. Mas esse tipo de fita DAT ainda é utilizado, tá? Vocês estão vendo aí algumas fotografias, algumas figuras que nós colocamos no material de vocês a respeito desses dispositivos, assim também chamados dispositivos de armazenamento. O nosso amigo HD, o Winchester, chamado assim também, não se engane, HD de hard disk, disco rígido, disco principal, tá? Winchester, essa porção de nomes aí nós estamos falando do mesmo sujeito.
Na verdade, ele é o disco mais utilizado, né? Nós até colocamos aqui um pequeno desenho onde os nossos amigos barramentos, não esqueçam dos barramentos, porque você poderá ser pego com eles um pouco mais à frente, tá? Onde os dados passam. Então a gente percebe que a CPU, ela tem a sua função, onde na sua subdivisão, não é? Aqui é a nossa memória cache, os barramentos e memória RAM, onde os programas acontecem propriamente dito, ok? E o nosso amigo HD, que está por aqui, ele tem aí também os dados indo e vindo a partir dos barramentos. Muito bem. Claro que existem outros discos magnéticos, existe mini disc, existem outros discos magnéticos, mas eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada. Eu disponibilizei para vocês aí, dei uma olhada, um modelo de disco antigo, bem antigo mesmo. Não tem nem quem acredite que isso aí na verdade era um HD. Né? Para você com um HD desse tamanho, colocando em um notebook, ia dar trabalho para você carregar. Mas isso é apenas um momento de descontração. Gente, quero falar com vocês sobre a evolução que está acontecendo nas mídias ópticas. Observem que quando o CD foi, digamos, inventado, ou projetado, arquitetado, a engenharia dos CDs aconteceram, ele tinha uma grande velocidade. Quem tinha um CD era o cara, né? Era quem tinha dinheiro, digamos assim. Hoje dispensa qualquer tipo de comentário falando sobre isso. Na verdade, ele já está com seus dias quase que contados. Mas o CD, ele tinha uma característica curiosa quanto ao seu armazenamento ou quanto à sua disposição, da sua velocidade, que nós dizíamos então que cada X era equivalente a 150 kilobits por segundo. Observe comigo que nós vamos trabalhar uma segunda medida. A primeira medida que nós trabalhamos aqui foi o Hertz, onde vimos no início o clock, trabalhando a frequência dos processadores. Aqui eu quero trabalhar uma outra unidade que também vai persegui-los bastante, você vai ver muito isso ao longo das provas de concurso público, que é o bit por segundo. E aqui então, kilobit por segundo. Essa taxa que aqui está sendo falada, inicialmente era a taxa utilizada para a leitura dos CDs. E depois que o tempo foi passando, eles usaram 2x, que seria o equivalente a 300 kilobits por segundo, e por aí vai. Hoje você tem taxa de 48x e por diante. Essa taxa foi logo substituída por alguém que traria um peso maior, até então trabalhando com raios infravermelhos. Não é? Então o infravermelho aí trabalha o CD e o DVD. O nosso amigo DVD, por sua vez, vocês estão percebendo no material aí, que a gente já tem uma taxa muito elevada em relação aos megas, inclusive, né? Então nós chegamos a 8 megabits, cada X do DVD daria o equivalente a 8 megabits por segundo. É uma taxa consideravelmente alta. Daí você tem essa tecnologia brilhante que é a questão do DVD. Porém, o próprio DVD está praticamente com seus dias contados também. Você já deve ter observado ou feito algum tipo de leitura que o nosso amigo DVD, na verdade, hoje ele está sendo falado como sendo aquele que vai pendurar a chuteira. O mercado lançou o HD DVD, um outro modelo de tecnologia, um outro modelo de mídia que necessita de um drive específico para fazer sua gravação e leitura, e recentemente o mercado abraçou também o Blu-ray. Observem um detalhe. Essa tecnologia de CD, assim como o DVD, traz raios infravermelhos, tá? O modelo laser, assim nós chamamos. Porém, o HD DVD, assim como o Blu-ray, traz um modelo diferenciado. Não se trabalha, então, mais com infravermelhos. Aqui nós começamos a trabalhar com ultravioleta. Ou
seja, eu não tenho mais um laser, eu tenho um feixe de dados. Então, com esse feixe de dados, só para vocês terem uma noção, hoje o mercado já tem disponível modelos de Blu-ray que chegam a 100 gigas de espaço. Tá? É meio esquisito, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre armazenamento. Então, 100 gigabytes para uma só mídia. Então, a tendência é que dentro de um ano, no máximo 2 anos, nós já tenhamos aí os DVDs sendo substituídos por uma tecnologia de alto nível. Detalhe, nós estamos falando de ultravioleta, o feixe de luz. Guardem isso, que isso vai ser importante para o conhecimento de vocês no que se refere ao desenvolvimento de armazenadores. Observem comigo também alguns detalhes curiosos que eu quero destacar, de acordo com o que vocês têm no material, que é exatamente os dispositivos de entrada e saída. Quero destacar alguns dispositivos que dispensam comentários, a gente vai até falar um pouco mais rápido sobre eles. Primeiro, um dispositivo muito conhecido, que é o teclado. Esse a gente já pode passar. Na verdade, nós temos também o mouse, que tem aí os seus mouses ópticos, né? Mouse sem fio, uma série de objetos que lembram o próprio ratinho, dispensa comentário. Touchpad. Touchpad, a Fundação Carlos Chagas perguntou o que é que seria touchpad. E muita gente escorregou. Na realidade, o touchpad é aquela superfície que você tem no notebook. No notebook você tem uma superfície onde você desliza o dedo e o nome dele é touchpad. Tá? Sem nenhum problema, dá para se perceber. A webcam que dispensa comentário, como sendo também um excelente periférico, dispositivo, né? Dispositivo de entrada, microfone, scanner, caneta óptica e por aí vai. Isso é muito mais para que vocês percebam que a tecnologia tem crescido a respeito de dispositivos exclusivamente de entrada. Observem para não caírem, tá? Isso, como disse uma grande aluna nossa, isso é caível. Então observem, apenas entrada. Esses dispositivos são meios apenas de entrada. O segundo dispositivo interessante que a gente destaca aí são os dispositivos de saída. Esses são os meios apenas de saída. Tá? Por exemplo, o monitor de vídeo, as nossas impressoras, o plotter. A gente colocou uma figura aí para vocês do plotter, né? Alguns não conhecem, não tem muita intimidade, porque geralmente é a turma da arquitetura e engenharia que mexe com isso. Plotter é um tipo de impressora de grande porte. Algumas provas gostam de chamar de traçador gráfico. Essa é o plotter. Às vezes você encontra no centro da cidade, alguma coisa assim, área de plotagem, ou plote o seu material aqui, e por aí vai. Uma terceira camada de dispositivos, que destacaríamos aí como sendo dispositivos de I/O, assim, entrada e saída, input, output, nenhum estresse, são aqueles mistos. Considera-se dispositivos mistos aqueles por onde o comando vai e volta por ele. Quer ver um caso? O drive, gravador e leitor de CD, gravador e leitor de DVD, o próprio drive de disco, para quem ainda não utiliza. Muito cuidado, não estou falando do disco. O disco ele é um armazenador. O meio por onde o dado é gravado, aí nós chamaremos então de drive. Esse é especificamente o dispositivo misto. O nosso velho amigo modem, né? Quero apenas destacar a expressão modem como sendo conhecido assim. A ideia do modem durante um bom tempo foi chamado de fax modem, mas hoje convencionou-se modem, porque a partir dele você tem uma modulação e uma demodulação. É uma modulação e demodulação de quê? Gente, é muito simples. Trata-se do sinal emitido pela máquina e transformando-se esse sinal em digital para analógico e de analógico para digital.
Se você tem uma máquina em uma determinada área, daí o teu computador envia um sinal. Esse sinal está sendo modulado. Quando chega lá na outra máquina, na outra cidade, onde você tem aí um outro equipamento, lê-se linha telefônica aqui, tá? Linha telefônica. O sinal aqui, ele vai ser demodulado. Aqui, modulado, vai pela linha telefônica, aqui, analógico, ok? Aqui, digital, e aqui, digital. O que aconteceu? Houve uma modulação. Uma modulação significa transformação em um sinal que aqui era digital para um sinal analógico. Veja, mas Herman, hoje a gente fala muito sobre linhas digitais. É verdade, gente. A tendência da tecnologia é que tudo seja digital do início até o fim. Mas não é ainda. Ok? Não é ainda. A ideia é que, enquanto o sinal usar a linha telefônica, esse é analógico. Mesmo com uma velocidade muito grande de modem, observe, o modem ele tem a função apenas de puxar ou enviar o sinal de uma forma mais rápida. Mas o sinal, linha telefônica, ainda modelo analógico na sua maioria. Ainda na sua maioria. Tranquilo? Observe comigo. Isso é também um modelo de dispositivo misto. O nosso modem também é considerado dispositivo misto. Outro, o monitor do tipo touchscreen. Touchscreen, toque na tela. Esse tipo de monitor, ele tem, na sua essência, aceitar comandos e também emitir respostas. Por isso nós chamamos, então, de monitores touchscreen. Eles passam por uma transformação e aí, então, são assim chamados monitores touchscreen. Vejam, ele é um meio de entrada e saída. Eu quero com vocês aqui fazer alguns destaques ainda referente a essa tecnologia de dispositivos e com vocês trazer aqui detalhes a respeito das especificações, tá? Por exemplo, quando falamos de especificações de monitores, nós consideramos o material que vocês têm em mãos aí, ele vai lhes ajudar melhor. Modelo CRT, tubos de raios catódicos, eles são assim chamados. Os modelos CRT são aqueles tradicionais, os modelos de monitores tradicionais. Eu estou dando ênfase a isso porque, em muitos casos, eles são procurados ou perguntados em provas de concurso público. Ok? Então, observe, monitor, quando especificamente ele vem com essa, digamos, essa especificação CRT, é porque, na verdade, ele tem tubos de raios catódicos. Uma outra especificação de monitor é o chamado LCD, ou também chamado de cristal líquido. Esse tipo de monitor, na maioria dos casos, ele tem aí o chamado de matriz ativa ou passiva. É muito mais uma questão de visualização, mas lembre desse detalhe. Os monitores, eles recebem um sinal que muitas vezes é chamado de RGB, um sinal Red, Green, Blue, que no caso seria verde, vermelho, verde e azul, tá? Onde há uma junção. As três cores são jogadas para o nosso monitor e aí emitidos. Na próxima aula, nós estaremos dando continuidade a essas especificações e entendendo melhor essa parte de hardware. Segura um pouquinho aí, pessoal.